Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do quarto episódio da série de O Cavaleiro dos Sete Reinos, esse spin-off de Game of Thrones. E que episódio sensacional, galera. Que episódio tenso, tensão o tempo inteiro, plot twist, reviravolta, traição. Cara, que episódio incrível de Cavaleiro dos Sete Reinos. Não estava esperando uma qualidade tão boa de episódio assim. Até agora acho que o melhor episódio da série. Cada episódio tá sendo o melhor da série, né? Isso é muito bom, cara. Vamos fazer uma análise de cada detalhe, o que a gente pode ter pro próximo episódio, então vamos pro vídeo. Bom, o episódio já começa nos mostrando Egan e Dunk conversando e se entendendo um pouco mais após aquela grande revelação. Egg revela no último episódio, no final do episódio, que ele é nada mais do que Egan, um dos grandes sucessores do nome de Egan. Ele então conversa com o Dunk naquela masmorra, naquela prisão onde está o Dunk. E ele mesmo fala que não teve a intenção de mentir para o Dunk. Dunk tá bravo com o Egan, não porque ele fingiu ser o rei, ou porque ele é da família Targaryen, nada disso. Dunk tá bravo com o Egan por ele ter mentido esse tempo todo. Ele poderia simplesmente falar a verdade e, por exemplo, Dunk não seria acusado de ter sequestrado um dos filhos do rei, entende? Então, um dos príncipes, no caso. Então, a única questão que o Dunk queria do Egan era verdade. O Egan fala que ele não tinha intenção, porém o Dunk dá uma contra-resposta muito boa, né? Se você não tivesse a intenção, você não teria mentido. É completamente verdade, mas a gente sabe que Egan mentiu muito por medo, né, de como o Dunk iria reagir, até porque nem todo mundo gosta de Targaryens, então ele poderia estar com medo de como o próprio Dunk iria reagir. Porém, o Egan leva o Dunk, né, para conversar com o seu tio, e vemos então durante aquela conversa ali, o Dunk perguntando se ele sabia quem foi o último Egan vivo, né, o último Egan rei. O Egan então responde que foi Egan o Conquistador. E pra você que não sabe, não se lembra, Egan o Conquistador é atualmente o Egan que a gente tem na série de Casa do Dragão, que inclusive teremos terceira temporada esse ano. Egan o Conquistador. O nosso Egan que vai retornar para a terceira temporada. Ele foi o último rei, o último Egan que se tornou rei. Tivemos ele referenciado aqui. Após ele nós tivemos agora o Egan aqui da série, que pode vir a se tornar rei futuramente, né, na linha cronológica das histórias de Game of Thrones, cara. Ainda na conversa do Egan junto com o Dunk, é falado sobre ele não ser mais um escudeiro, até porque o próprio Egan fala que o sonho dele era ser escudeiro de cavaleiro, mas ele não queria ser escudeiro do seu irmão, porque seu irmão não queria participar do torneio, seu irmão Darion, no caso, não queria participar do torneio, e por isso que ele vai atrás de um outro cavaleiro, que no caso ele acaba encontrando o Dunk, porém, sem escudeiro, sem torneio. Dunk já tá sendo acusado de muitas coisas e ele não pode nem entrar para o torneio das justas. Primeiro que ele não tem um escudeiro, né, de verdade, e ele não pode pelas suas acusações. Por isso que ele vai tentar mudar a rota e ele se encontra com Baelor, o grande, né, herdeiro do Trono de Ferro. Eles vão conversando ali dentro da sala, o próprio Egan tenta entrar na conversa, mas logo já acaba, e é perguntado toda vez se o próprio Dunk ele é um bom cavaleiro. A gente já consegue perceber que Baelor tem alguns planos para o Dunk. Ele também não é a favor do que o Aerion fez, né? Com o que ele fez com aquela garota, com a Tanselle, né? Ele também não é a favor do que o Aerion andava fazendo. E a gente vê nitidamente que ele está puxando pro lado do Dunk. Até em alguns episódios atrás, ele mesmo, né, liberou o Dunk participar das justas, mesmo não tendo uma ligação com nenhuma casa, né, dos reinos. Ele próprio Baelor que libera, né, o Dunk participar dos torneios, e a gente vê que ele tá caindo um pouco melhor pro lado do próprio Dunk. E é então que ele pergunta mais uma vez se o Dunk é um bom cavaleiro. Aqui a gente já vê a construção para o Dunk se tornar um dos cavaleiros dos dragões. Porém, não é tão fácil assim. Ele tá sofrendo as acusações sobre, né, ter sequestrado um dos príncipes, e a punição é severa. Ele vai perder o seu braço, que inclusive ele usou para socar a cara do Aerion, e poderia perder uma perna, já que ele também chutou a cara do Aerion. Porém, a única alternativa é ele fazer uma proposta para o próprio Aerion, uma batalha. Os dois vão decidir em uma batalha única, porém o Aerion não concorda, e ele propõe o Jogo dos Sete. Como assim o Jogo dos Sete, cara? Exatamente, é uma invocação ali de um
de um combate mesmo que não era invocado há muito tempo, que inclusive, cara, ninguém nem sabia muito o que se tratava aquela questão ali, mas ele bota para jogo e o próprio Eren fala que ele só vai se for aquilo ali. E a única opção do Dunk é essa: ou ele aceita e forma sua gangue de cavaleiros, ou ele é declarado culpado. O Eren já sabia de tudo, é uma pessoa inteligente, mesmo sendo um escroto, que é uma pessoa inteligente, ele sabe como jogar o jogo, ou seja, é a única opção. Ele sabia que seria muito difícil para o Dunk encontrar alguns outros cavaleiros, porém isso não é muito difícil. A gente tem cavaleiros que ainda são honestos, ou quase, né? Que no caso são os nossos guardiões dos inocentes. Ele vai então se encontrar ali com os primos do Eren, com os primos dos Targaryen, com o pessoal ali da casa maçã. E ele mesmo fala, né, que tá precisando ali dos guerreiros, dos cavaleiros. E os próprios cavaleiros falam: um cavaleiro de verdade, até que seja um cavaleiro andante, todos os cavaleiros seguem uma única premissa: de proteger quem é inocente. E é o que o próprio Dunk fez. Por isso os cavaleiros vão se juntar a eles. O Egg também, o Egan, né, vai trabalhando nisso tudo. Ele junta ali, né, o Tempestade Risonha, junta muitos guardiões para formarem essa equipe. E no caso falta um guardião. Eles montam 6 cavaleiros e o combate é de 7 contra 7. Eles montam seus cavaleiros, mas ainda não é assim que a gente vai começar a falar disso aqui, cara. Vamos falar mais dos cavaleiros, das traições já já. Porém, os 6 cavaleiros iniciais estão formados, galera. E ó, é gente casca grossa na parada. E é só gente que não fecha muito com os Targaryens e que também está do lado do Dunk, está do lado dos inocentes. O próprio Tempestade Risonha falou, né, que esperava mesmo que o Dunk causasse alguma coisa ali dentro de Ashford ali. Ele sabia que alguma coisa iria acontecer dentro de todo aquele torneio. Não seria um torneio qualquer das justas, porque ele sentiu alguma coisa a mais no Dunk e sabia que ele iria colocar alguma coisa ali, né? E então, durante a conversa ainda com os primos Targaryen, é questionado aonde estão os dragões. O próprio Dunk fala: eles são a casa do dragão, cara, eu não consigo bater de frente com eles. E é questionado pelos próprios primos dos Targaryen: aonde estão os dragões? A família Targaryen já foi a casa do dragão, não existem mais dragões. Pelo menos nessa linha do tempo aqui, né? Eles acabam ali em Casa do Dragão e a gente vai ter a volta lá pra Game of Thrones. Mas por enquanto, dragões não existem mais. Ou seja, essa é a questão: aonde estão os dragões? A Casa do Dragão está, ó, numa bengala do passado. Eles não têm mais dragões sobre eles, então eles não precisam temer isso aqui. Porém, o Darien tem um sonho tanto quanto estranho. O Darien vai se encontrar com o Dunk e ele pede para o Dunk uma conversa, mesmo o Dunk indo pra cima dele, até porque muito disso tudo é pelo Darien não querer ser um cavaleiro, que começou a dar toda essa merda. O Egan fugiu, então o Dunk vai cobrar o próprio Darien, e o Darien fala do sonho que ele teve. Ele comenta que no seu sonho, é diferente, né, do Dunk, todos os seus sonhos se tornam realidades. Ele fala, e ele mesmo fala: perdão se isso for uma mentira minha, mas eu já adianto que isso pode acontecer. No seu sonho, um dragão aparece no meio da luta do Eren contra, né, o próprio Dunk e o Seth. E o Dunk é o responsável por matar aquele dragão e por matar o Eren. A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. Mesmo o Darien tendo seus sonhos se acontecendo de verdade, é muito difícil que isso aqui aconteça. Dragões não existem nesse momento aqui da linha do tempo de Game of Thrones. Dragões não existem. É muito difícil. Tanto que até Game of Thrones, dragões não existiam mais. Até eles ressurgirem, né? Os ovos ali aparecerem de novo. É muito difícil disso aqui acontecer. Porém, isso pode acontecer. Já pensou? Dunk matando um dos dragões e matando o Eren? A coisa vai ficar feia pro lado dele? Vai. Porém, é consequência da luta. Qualquer um dos dois podem morrer durante a luta. Então, alguma coisa pode acontecer. Tem que ficar ligado nesse sonho do Darien aqui, galera. A gente então vê o próprio Dunk indo pegar o seu escudo, ele até se emocionando com o escudo. Ele pergunta então sobre a Tanselle. É falado que a Tanselle saiu, fugida. Obviamente, ela não iria ficar ali sendo cobrada pelos Targaryen, pelo Eren, só por uma apresentação de uma peça teatral. Porém, talvez ela não tenha só fugido. A gente pode pensar que Tanselle pode estar morta. Eu acredito que não. Acredito que Tanselle possa retornar ainda na série. Mas é uma possibilidade. Ela pode ter sido morta pelos Targaryen. Acho difícil, né? Mas ela pode ter acontecido isso. Mas com certeza ela vai voltar. Eu acredito que ela deve retornar ainda. Então nós vemos todo o começo, a preparação para o julgamento do Seth, né, cara? Vemos então os 6 cavaleiros reunidos, tanto de um lado quanto do outro. Porém, do outro lado, o lado dos Targaryen, já tem 7. E o lado
lado do Dunk, só tem 6. Ele ainda precisa de um cavaleiro até que ele é surpreendido por um Judas. Exatamente, a proposta foi maior. Ele trocou a sua honra, né, por toda uma questão maior. Ele trocou toda a sua honra por um poder dos Targaryen. A gente vê que um dos seus primos, né, o cavaleiro mesmo, larga o grupo, né, do Dunk, larga a cavalaria do Dunk para ir para os Targaryen. Os Targaryen faltava um, mas agora eles têm 7 certinho, enquanto o Dunk só tem 5. Falta um. Ele mesmo fala para o seu irmão, o que adianta? Já vi muitos nomes trocarem pela honra e agora eu estou lá. E ele vai para os Targaryen. A coisa agora vai ficar feia. Até que não. Até que o próprio Tempestade Risonha nomeia. Nomeia, cara, o Renzo, né, como um grande cavaleiro. Um cavaleiro pode nomear o outro. Eles têm 6. Renzo não é um dos melhores cavaleiros. A gente viu já ele em combate ali contra o seu irmão. Não é uma das melhores coisas pra gente ver dentro da luta. Eu até chuto que ele possa morrer dentro da luta. Mas ele tá na força do ódio. Ele tá na força o sangue dele tá quente, entendeu? Essa é a parada. Ele pode até fazer bonito no meio dessa luta aqui do 7, cara. Ele tá com sangue no olho. Ele tá bravo pela traição da sua própria família com o Dunk. Então, cara, mesmo ele não tendo uma experiência muito grande como cavaleiro, possa até morrer na luta, alguma coisa ele vai entregar. Isso aqui pode acontecer. E então o Dunk precisa de mais um cavaleiro. Não tem mais ninguém. Ele não tem ninguém, cara. Porém, ele faz aquele grande discurso, cara, um discurso interessante. Botaram uma cena meio nada a ver pra tentar forçar um humor ali com aquele peido, mas nada a ver essa cena, inclusive já adianto, cara, forçação de barra legal, mas o discurso que o Dunk faz no meio daquela cena é muito interessante. Dunk faz um discurso legal sobre cavaleiros que estão na plateia, mas que não vão ajudar o Dunk. Muito disso por medo dos Targaryen, ou por medo de morrer, ou por medo de perder algum certo benefício com a Casa do Dragão. Porém, cara, isso sim é um cavaleiro covarde. Dunk manda o papo reto e ele fala sobre esses cavaleiros covardes. Eles são covardes, eles não descem. Porém, o Dunk é surpreendido por uma porta. O portão se abre e vemos o 7º cavaleiro do Apocalipse. Brincadeira. O 7º cavaleiro de Dunk, galera. E que é nada mais, nada menos do que Baela. Baela é um dos cavaleiros, né, do Dunk. Enquanto Daeron tava lá do lado dos Targaryen, do lado do seu filho Aerion, Baela vai ficar do lado do Dunk. Se o lado dos Targaryen tá tendo reforço da realeza Targaryen, por que o Dunk também não pode ter? Ele tem já o seu escudeiro que é o Aegon, um dos príncipes herdeiros do trono. Porém agora ele tem o Baela, o grande herdeiro do trono, o grande dono do trono de ferro. Galera, que é isso aqui? Baela chegou e a gente já sabia que ele tava balançado para o lado do Dunk. Ele também não tá muito fechado com o Aerion e com tudo que aconteceu. E ele mesmo fala, não estou aqui pelo Dunk, estou aqui pelos inocentes que sofreram por um cavaleiro covarde. Ou seja, cara, ele tá do lado do Dunk e a coisa agora vai ficar feia. Cara, que tensão absurda e que episódio incrível. Termina dessa forma, eu achei que ia até ter mais coisa, cara. Eu tava esperando. Mas ó, 5º episódio vai ser doideira. Veremos o julgamento do 7, essa grande luta, Baelor ao lado do Dunk. Galera, eu tô empolgado. Comenta o que vocês acharam desse episódio absurdo, melhor episódio até agora. Comenta aí, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.